Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre, começamos as nossas conversas. Bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor. Salmo 144. E a grande promessa do Evangelho: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E um presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6. Por falta de conhecimento, foi destruído o meu povo. Estamos reunidos mais uma vez com o tema feminismo positivo, né? E positivo é de positivismo, né? Um comportamento filosófico, científico, compilado e desenvolvido e divulgado por Augusto Comte, né? Francês do século XIX, né? E assim, que teve grande influência, né? Não só no mundo, né? Mas principalmente no Brasil. E assim, essa influência ela foi tão grande que temos como patrimônio na nossa bandeira os dizeres ordem e progresso, né? Que é o resumo, né, desse comportamento filosófico científico, né? E é sempre bom lembrar que ordem e progresso, né, assim, ordem é diferente de organização rígida, autoritária, né? Ordem, né, no sentido positivo, né, é uma maneira de análise, né? É você tirar uma foto, né, de um determinado momento, de algo que você esteja apreciando, né? E você observar como se relacionam as coisas que estão combinadas ao mesmo tempo, né? Então é você apreciar a relação simultânea das coisas, né? E é dessa combinação, né, desses elementos, vai surgir um efeito, né? Então, quando você vê o que seria a próxima foto, né? Você vai acompanhando essas fotos em sequência, né? Esse é o progresso, né? Então você vê o comportamento, né, dos elementos no momento e na sequência você vê qual é o efeito desse comportamento, né? Então a palavra progresso quer dizer um passo à frente, né? Um passo adiante, né? Então ir para frente, né? Então assim, progresso é diferente do que se costuma imaginar, que é o anúncio de uma fábrica numa determinada região, determinado local, tal, né? Então, assim, esses são elementos, né, que compõem o progresso, mas o progresso não é só isso, né? O progresso da maneira positiva é você analisar como as coisas se relacionam simultaneamente e depois você analisar como as coisas se relacionam sucessivamente, né, em sequência. Mesma coisa se você pegasse um filme, né, foto por foto, né, e você depois vê-lo em movimento, né. Uma das traduções que a gente poderia fazer de ordem e progresso seria essa analogia musical, né, harmonia, que são as notas tocadas ao mesmo tempo, né, e como elas se relacionam, e o movimento, que são as notas tocadas em sequências, né, que é a melodia, o ritmo, o andamento, né? Coisas que quem tem um contato com a música, né, principalmente na parte teórica, pode fazer essa comparação de uma maneira mais proveitosa, mais rica, né? Mas fica aqui a sugestão de analogia que é textualmente, né, apontada pelo próprio Augusto Comte, né? Mas então, assim, feito esse esclarecimento, né? E feminismo porque nós estamos observando, né? E adotamos como primeira foto o impeachment, né? Da presidente Dilma, a primeira presidente mulher eleita no Brasil. E a primeira foto que a gente vê, né? É a foto da votação do impeachment na Câmara dos Deputados, né? Então, assim, a gente vê que já houve progresso, né? Assim, superaram
os 2/3 necessários para admitir o impeachment, né, foi encaminhado ao Senado e no Senado já está havendo, já, né, a comissão já foi instalada e já está tendo audiências, né. E assim, e é importante a gente lembrar, né, que a segunda mulher mais importante, né, nessa questão do impeachment é, né, a doutora, né, a advogada Janaína Pascoal, que é uma das autoras do pedido de impeachment, né. A primeira mulher mais importante do pedido de impeachment é a própria presidente Dilma, né. Então, assim, a gente precisa olhar com cuidado, né, a doutora Janaína Pascoal, porque, assim, ela é uma das autoras, né, é uma mulher, e assim, e assinam junto com ela, né, 2 juristas renomados, né, o Hélio Bicudo, né, famoso, né, na militância dos direitos humanos, e também tem o Miguel Reale Júnior, né, que já foi ministro da Justiça, né. E assim, e tem ela, que é professora da USP, né, Janaína Pascoal, que ganhou destaque e notoriedade com essa iniciativa, né. Bom, pedir o impeachment do presidente, né, todo cidadão brasileiro tem esse direito, né. E assim, o impeachment é um processo jurídico-político, né, que você vai discutir, né, politicamente a conveniência de você destituir o presidente da República, né. Só que existe um rigor, né, para você fazer essa destituição, né. Você não pode ser de maneira banal, fútil, tirar o chefe, né, do executivo, né, o maior chefe de Estado do país, né. Então, assim, para isso você precisa ter um argumento jurídico consistente, né. E aí que está toda a questão, né, o protagonismo dos juristas, né, e dentre eles a Janaína, né. Bom, ela teve a audiência dela no Senado, né, e assim, e ficou constatado, né, para decepção de todos os brasileiros, né, que não existe consistência jurídica, né, para o impeachment, né. E aí isso depõe contra toda uma carreira acadêmica da doutora Janaína Pascoal. E assim, e aí comprova que o impeachment é mais uma relação de força, né, do que uma relação técnica, né. Então, sim, não se comprovou, né, autoria, né, fatos que pudessem ser atribuídos à pessoa da presidente Dilma e, assim, e não havendo fatos que possam ser atribuídos à presidente Dilma, não tem como caracterizar o dolo, né, que é o principal elemento, né, para você destituir o presidente, né. O presidente precisa agir, né, com a intenção, né, de prejudicar o país, né? Isso não foi comprovado, né? E assim, e falou-se muito de conjunto da obra, né? E aí isso aí é uma discussão política, né? O que me leva a pensar que a Janaína é a pessoa certa, no lugar certo, na hora errada, né? E isso, né, qualitativamente, né, prejudica, né, toda a performance dela, né, e confirma uma relação de força, né, e aí dentro do questionamento da inquirição dos senadores, né, muitos deles, né, são mulheres também, né, aqui vai o meu destaque para a senadora Fátima Bezerra, né, do Partido dos Trabalhadores do PT do Ceará, né, assim, e ela vê assim problemático, porque é decepcionante você não ter uma relação técnica, né? E assim, uma mulher num protagonismo desse, né? E aí a Janaína fala muito de civismo, né? E o Brasil carece mesmo, né, desse movimento de afeição ao país, né? E assim, a gente tem uma cultura de que todo mundo que gosta do país é ridicularizado, como Policarpo Quaresma, né? Personagem de Lima Barreto, que era extremamente nacionalista, né? Mas assim, isso aí é um prejuízo, né, dos preconceitos que a escola, né, formou o brasileiro preconceituoso com o próprio Brasil, né?
Tanto é que, assim, a Janaína, dentro de uma lógica de espírito cívico, e ela cobra isso das pessoas, né? Ela, é, assim, ela cita o hino da independência, né? Então, assim, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. E isso fica num tom, assim, tanto carnavalesco, né? Assim, então, assim, a Janaína, ela assim, ela foi abandonada num processo de impeachment, né? O Dr. Hélio Bicudo não compareceu na audiência. O Dr. Miguel Reale Júnior fez, né, uma exposição e não ficou para os esclarecimentos, né? E isso teve uma observação que eu considero muito importante do senador Cristóvão Buarque, né, do PPS do Distrito Federal, que falou assim: Dr. Miguel Reale Júnior, o senhor não pode sair, né? O senhor é autor, né, de uma denúncia gravíssima que, tendo êxito, pode destituir a presidente da República, né? E a sua agenda tem que ser do tamanho, né, do tamanho da responsabilidade, né, da dimensão de um resultado desse, né? Então, assim, e ele não ficou, né? Ele já ainda ficou lá, exposta a todas as inquirições, né? Bom, claro que a pessoa sozinha, ela se abala, ela, né, toda a pressão sobre ela, né, todos os olhares do Brasil sobre ela, né? E assim, e ela fala uma coisa que é muito importante, né, dentro desse espírito cívico, né? E ela fala que foi a dedicação de objeto, né, do estudo dela, que ela é uma livre docente, né, professora da USP, né, forma outros juristas, né, qualifica, capacita outros profissionais e operadores do direito, dentre eles futuros magistrados, né. Então, assim, ela fala muito da questão da omissão, né. E isso é um tema importante, né, porque o Brasil chegou onde chegou, né, por conta da omissão, né. Ela se disse, né, e eu compartilho com ela desse sentimento, ela se disse magoada com o PSDB. Mas ela ali, como cidadã, fora, né, do colegiado do Senado ou da Câmara dos Deputados, né, ela está agindo como uma parlamentar, né? E assim, as discussões delas sendo amplas, né? E são necessárias essas reflexões, né? É preciso ter o subjetivismo para enriquecer o debate, né? Como ela mesma cita o David Hume, né? Então, assim, é preciso se ater à origem das ideias, né? E nesse espírito de ser peitos e braços, muralhas do Brasil, né? Ela disse que ela foi motivada quando estava tendo o investimento, quando ela leu notícias do investimento, né, de recursos brasileiros do BNDES em Angola, em Cuba, né, na Venezuela, né. E aí, né, ela se motiva e toma essa iniciativa, né. Muito nobre da parte dela, né. A única deficiência é a questão que, assim, o impeachment é um ato de força, cada vez mais se confirma isso, né, e ela ficou no meio desse tiroteio, né. E assim, e passadas essas águas aí, né, não sei se as pessoas darão o devido valor ao seu gesto, à sua nobreza, né? Assim, se expondo, né, tecnicamente, se fragilizando profissionalmente, né, por conta de um ato cívico que precisava ser sustentado num argumento jurídico, que é a especialidade dela, né? Mas assim, bem-vindo ao Partido Carnavalesco, Janaína, né? Eu acho que você é a pessoa certa no lugar certo, na hora errada. Você deveria ser candidata, né, a vereadora, você estaria contribuindo muito para a qualificação do nosso legislativo, né? Caras, que é isso para todos vocês, isso é Graça e Verdade. A gente continua falando com respeito da Sura sobre todos esses assuntos, porque é do Pai, o universo, o dinamismo é a mais elevada honra. Assim seja pelo bem do nosso querido Brasil.